Vamos resolver o exercício 2 do exame 2022, primeira fase, versão 1. Para preparar uma futura expedição a Marte, na missão Mars 2020, seguiu o módulo MOXIE. Este dispositivo foi concebido para testar pela primeira vez a produção local de dioxigênio O2, a partir do dióxido de carbono CO2 existente na atmosfera marciana, de acordo com as semi-reações traduzidas por 1 e 2. 2.1. Na semi-reação representada em 1, a variação do número de oxidação do carbono é mais 2 ou menos 2, sendo o CO2 a espécie oxidante ou a espécie redutora. Vou copiar a semi-reação 1 aqui para a folha e a semi-reação 1, a molécula de CO2 recebe 2 eletrões, CO e este íon. Vamos calcular o número de oxidação do carbono na molécula de CO2 e, portanto, isto é uma molécula, por isso a soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0 e 0 tem que ser igual ao número de oxidação do carbono mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio nesta molécula. O número de oxidação do oxigênio nesta molécula é menos 2. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. O que significa que o número de oxidação do carbono é igual a mais 4 na molécula de CO2. Vamos calcular agora o número de oxidação do carbono na molécula de CO. Também é uma molécula, portanto a soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0. O número de oxidação do oxigênio na molécula de CO, no monóxido de carbono, continua a ser menos 2. Portanto, o número de oxidação do carbono nesta molécula vai ser mais 2. O número de oxidação do carbono passa de mais 4 para mais 2, portanto diminui, e é uma variação de menos 2. O carbono sofreu aqui redução. Se o carbono sofreu redução, significa que o CO2 é a espécie oxidante. Portanto, o CO2 é a espécie oxidante e a variação do seu número de oxidação é menos 2. Portanto, tinha que ser a opção B. A variação do número de oxidação do carbono é menos 2 e o CO2 é a espécie oxidante. B. Vamos passar para 2.2. Calcule o número de módulos MOXIE necessários para produzir 1000 kg de O2 em 365 dias. Considere que o módulo MOXIE consegue retirar por hora 16,70 gramas de CO2 da atmosfera marciana e que a transformação de CO2 em O2 tem um rendimento de 50%. Admita que a duração de um dia em Marte é aproximadamente igual à de um dia terrestre. Então, queremos saber o número de módulos MOXIE necessários para produzir 1000 kg de O2 num ano, em 365 dias. Portanto, quantos módulos MOXIE é que nós precisamos? A primeira coisa que vou fazer vai ser somar estas duas semi-reações da transformação de CO2 em O2 para obtermos a reação global. Então, vamos pegar nas duas semi-reações. A semi-reação 1 .
e vou multiplicar a semi-reação 1 por 2, de modo aqui que a troca do número de eletrões seja igual na semi-reação 1 e na semi-reação 2. Na semi-reação 2 nós temos aqui 4 eletrões a serem produzidos e na semi-reação 1 só temos 2 eletrões no lado dos reagentes. Portanto, eu vou chegar aqui e multiplicar esta semi-reação por 2. E depois de multiplicar aquela semi-reação por 2, eu obtenho esta semi-reação. E agora, como o número de eletrões transferidos já está acertado, vou somar as duas semi-reações para obter a reação global. Semi-reação 2 não mexi. Vou colocar aqui todos os reagentes deste lado. E todos os produtos. Podemos eliminar aqui alguns. Os eletrões não precisam de aparecer na reação global. E, além disso, esta espécie também pode ser eliminada de um lado e do outro da equação química. Então, ficamos com a reação global. 2 mols de CO2 dão origem 2 mols de CO e 1 mol de moléculas de O2. Então, primeiro vamos calcular qual é a massa de O2 que um módulo MOXIE produz. Vamos já calcular qual é a massa de O2 que um só módulo MOXIE produz durante um ano. Durante um ano. Nós sabemos que um módulo MOXIE consegue retirar esta massa de CO2 numa hora. Então vamos lá ver se o módulo MOXIE consegue retirar esta massa de CO2 numa hora. Vamos calcular qual é a massa de CO2 que o módulo MOXIE consegue retirar durante um ano. Então, se o módulo MOXIE consegue retirar 16,70 gramas de CO2 numa hora, vai conseguir retirar X gramas de CO2 num ano. Um ano em horas. E, portanto, 365 dias vezes 24 horas. E, portanto, a massa de CO2 que o módulo MOXIE consegue retirar num ano vai ser igual a 146.292 gramas. Agora vamos ver, a partir desta massa de CO2, qual é a massa de O2 que se consegue obter a partir de um módulo MOXIE. Para isso, primeiro vamos transformar esta massa de CO2 em quantidade de CO2. E para isso temos que dividir a massa de CO2 pela massa molar do CO2. Vamos calcular aqui a massa molar do CO2. Atômica relativa do C, tabela periódica, 12,01 e do O 16,00, portanto, - 44,01 gramas por mol. A quantidade de CO2, então, que um módulo MOXIE consegue retirar durante um ano é igual a 3.024,1 mol de moléculas de CO2. Vamos então ver, a partir desta quantidade de CO2, qual é a quantidade de O2 que o módulo MOXIE consegue produzir. Pela nossa equação global, nós podemos ver que 2 mols
de CO2, 2 moles de moléculas de CO2 dão origem a 1 mol de moléculas de O2. Então, se 2 moles de moléculas de CO2 originam 1 mol de moléculas de O2, esta quantidade de CO2, 3.324,1 mol de moléculas de CO2, vai dar origem a X moles de O2. Portanto, a metade da quantidade, que dá 1.662 moles de moléculas de O2. Se o rendimento desta reação fosse 100%, isto era a quantidade de moléculas de O2 que um módulo MOXIE conseguiria produzir durante um ano, mas o rendimento desta reação, dizem-nos no enunciado, é 50%. Então vamos já calcular qual é realmente a quantidade de moléculas de O2 que se conseguem obter num ano a partir de um módulo MOXIE. Então, o rendimento desta reação é igual à quantidade de O2 obtida sobre a quantidade de O2 estequiométrica vezes 100. O rendimento é 50%, portanto 0,50 é igual à quantidade de O2 obtida a dividir pela quantidade de O2 estequiométrica que nós vimos que era 1.662 moles de O2. E por isso a quantidade de moléculas de O2 realmente obtida por um módulo MOXIE durante um ano é metade da que nós calculamos, 831,02 moles de moléculas de O2. Vamos passar isto para a massa. Portanto, a massa de O2 obtida durante um ano por um só módulo é igual à quantidade vezes a massa molar do O2, é igual a 2 vezes 16 vezes 32 gramas por mol, que vai dar 26.592,5 gramas, ou seja, 26,6 kg de O2. E isto é a massa de O2 obtida por um só módulo MOXIE durante um ano. Então, quantos módulos MOXIE é que nós vamos precisar para produzir 1000 kg durante um ano? 1000 kg durante um ano. Então, se um só módulo produz 26,6 kg, para nós produzirmos 1000 kg, vamos precisar de quantos módulos? E X vai ser igual a 37,6, ou seja, 38 módulos MOXIE. É a quantidade de módulos necessárias para produzir 1000 kg de O2 durante um ano em Marte.